Samuel, amados e amadas, capítulo 5. Nós que estamos no livro de Samuel, desde o início, entendemos de que a vida de Samuel, de Davi, é um exemplo de alguém que persiste crendo naquilo que o Senhor libera. Em 1 Samuel 16, Davi foi ungido rei. Mas, usando a expressão que eu aprendi com o meu pastor e mestre e professor do meu mestrado, falecido, saudoso, pastor Davi Baeta, Davi é o ungido, o foragido que fora ungido, né? O foragido que fora ungido. Tá? São 10 anos que Davi ficou aguardando. As coisas não aconteceram com ele de imediato. A sua primeira unção na casa do seu pai, Jessé, no capítulo 16 de 1 Samuel. No capítulo 2 de 2 Samuel, nós vamos encontrar a segunda unção de Davi para ser rei apenas sobre o Judá. 7 anos e meio. Mas a promessa de Deus não mente. Ele seria rei sobre todo Israel. E aí ele espera mais um tempo. Gente, é complicado esse negócio de esperar, mas é necessário. E daí, finalmente, no segundo capítulo, no 5º capítulo do segundo livro de Samuel, Davi finalmente é ungido rei sobre todo Israel. A sua idade é 30 anos. Para quem gosta de fazer conexões, a mesma idade que Jesus começou seu ministério. E ele vai ser rei sobre todo Israel durante 40 anos. Também para quem gosta de detalhes, Salomão também reinou 40, Saul reinou 40 anos, Davi 40 anos, Salomão 40 anos. O número 40 é um número muito sugestivo. E aí eu tenho para mim, amados e amadas, que Davi tenha suspirado. Valeu a pena esperar. Valeu a pena esperar. Então, nesse texto, nós temos duas divisões clássicas. De versículos 1 a 5, o povo estava com Davi. Davi era rei agora de todo Israel. E a segunda porção, dos versos 6 a 13, o mais importante, Maria, Deus estava com Davi. Eu acredito que na vida da gente também é o mesmo padrão, né? A gente quer que as pessoas estejam com a gente. Mas o mais importante é ter Deus junto com a gente. E você vai reparar na minha leitura, e eu vou deixar claro também na exposição, por que eu fui nessa exposição de hoje, em específico, até o versículo 13. Ali está 16, Vitinho, depois você corrige para mim, é de 1 a 13. Porque o versículo 13, versículos 13, é 16 mesmo, perdão. 13 a 16 mesmo. Há um alerta aqui. É que eu quero entender esse texto aqui que está no meio de um... Parece que, Alexandre, está meio fora de a gente ler o texto, porque Davi é ungido, conquista Jerusalém, ele é reconhecido por um rei expressivo na região de Tiro, fornecedor de matérias-primas e para a construção de palácio, de templo e do templo. E aí 13 a 16 faz o sanduíche, né, o conteúdo do sanduíche, para depois falar sobre as vitórias de Davi no campo de batalha.
E eu entendo os versículos 13 a 16 como um alerta. É como esse alerta da Defesa Civil. Mas olha para mim. Davi não prestou atenção nesse alerta. E eu não vou, obviamente, antecipar exposições. Mas, Natália, sempre antes das vitórias, Deus deixa um alerta. E no meio, então, de conquistas, Deus deixou um alerta. Entre conquistas e vitórias, Deus deixou um alerta. Vamos ao texto. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: Veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor quem fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor Deus lhe disse: Você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel. Assim todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, diante do Senhor. E eles ungiram Davi, rei sobre Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. O rei Davi partiu com seus homens para Jerusalém para atacar os jebuseus que moravam naquela terra. Os jebuseus disseram a Davi: Você não entrará aqui, até os cegos e os coxos poderão impedi-lo de entrar. Com isso queriam dizer: Davi não entrará nesse lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: Todo que está disposto a atacar os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e ataque os cegos e os coxos a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim, Davi morou na fortaleza e a chamou de cidade de Davi. Ele foi edificando ao redor desde Milo e para dentro. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, preste atenção, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros, madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros. Esses construíram um palácio para Davi. Então Davi reconheceu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e que tinha exaltado o seu reino por amor do seu povo, de Israel. Alerta da defesa celestial. Davi tomou mais concubinas e mulheres de Jerusalém depois que tinha vindo de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Neveque, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Deus, por favor, fale ao nosso coração, marque as nossas vidas com a riqueza da sua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Fique atento àquilo que Deus tem para falar. É muito interessante, amados, a gente reforçar o fato de que esse texto, ele não segue uma linha cronológica. Aconteceu realmente logo depois da morte de Isbosete, que era rei sobre Israel, e reinou um período assim extremamente curto. O seu reinado durou algo em torno de 2 anos, e ele vai morrer de uma forma muito indigna, digamos assim, como vimos no domingo passado, que Davi não procurou as lideranças de Israel.
as lideranças de Israel o procuraram na cidade de Hebrom. E ele conquista, não sabemos quanto tempo, ele conquista a cidade de Jerusalém. Ele é estratégico e chama essa cidade de Sião, que será um tema recorrente nas Escrituras, que vai culminar no Apocalipse, por exemplo, com a nova Jerusalém, que descerá do céu da parte de Deus. É lindo. Em hebraico, Jerusalém significa cidade da paz. E o foi realmente porque centralizou o poder sobre Davi, sobre a casa de Davi. Fazendo um spoiler aqui, Jerusalém pertencia à época à tribo de Benjamim, que era a mesma tribo de Saul. Então me parece que tomar Jerusalém também serviu para isso, unificar as casas de Davi e de Saul. Embora isso ao longo do processo, vez por outra, teve algumas situações conflitantes, Davi conseguiu realmente estabelecer um reino expressivo. A citação aqui de Irão, rei de Tiro, aconteceu na última década do reinado de Davi, mas foi trazido aqui pelo narrador para reforçar de que, de fato, o reinado de Davi teve aquilo que hoje nós chamamos de reconhecimento internacional. E há o alerta sobre a questão de Davi ter trazido mais mulheres, mais concubinas, e por conta disso ter tido mais filhos, que nas minhas contas, se eu não estiver errado, ao todo são 17 filhos, incluindo algumas filhas também. As mulheres não apenas perverteram o coração de Salomão, seu filho, mas perverteram também o coração de Davi. Ele não precisava de mais mulheres. Ele já tinha a Ainoã, a Jezrita, e tinha a Abigail, que fora esposa de Nabal, e ele mandou trazer a primeira esposa dele, que já estava com outro cara, que ficou chorando, chupando o dedo, infelizmente, triste, a Mical, que foi um reordenamento político, porque Mical era filha de quem? De Saul. Para que mais mulheres? Em Hebrom, ele já havia tido outras mulheres. Trouxe mais mulheres, está lá no capítulo 3, de 2 Samuel, versículos de 2 a 5. É um alerta, amados, que daqui a pouco, ao final, eu vou falar. Dando um clique, meu querido Vitor, Deus age em favor dos seus filhos e filhas, ao seu tempo e ao seu modo. Eu gosto de pensar nesse texto como ufa, valeu a pena esperar. De repente, amados, dando um clique aí, o povo estava com Davi. O povo estava com Davi. Os primeiros 5 versos é incrível. Conta quantas vezes vai aparecer a expressão todos ou todas. Todas as tribos de Israel vieram a Davi. Todas as tribos. No versículo 3 vai aparecer todos os anciãos de Israel, que são lideranças de Israel, foram falar com o rei em Hebrom. E versículo 5 vai dizer que em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Mateus da Laís, eu já disse aqui, mas eu vou repetir. Foi nesse contexto aqui que Davi escreveu o Salmo de número 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque finalmente agora Israel estava vivendo em união. Davi estava sossegado, tranquilo, em Hebrom, quieto na sua dispensação, na sua paciência. Eu gosto de pensar, gente, que olha que coisa incrível. A morte de Saul, Davi não teve nada a ver com isso. Tá? A morte de Abner, que era general e primo e general de Saul, Davi não teve nada com isso.
A morte de Isbosete, que foi rei durante 2 anos em Israel, 4º filho de Saul. Davi não teve nada com isso. Eu já disse isso para vocês várias vezes, eu vou repetir. Davi não era do tipo de homem que ficava mexendo com os pauzinhos para as coisas acontecerem ao seu agrado. Deus havia dito no capítulo 16 de 1 Samuel, eu já citei aqui para vocês, ele já havia dito que Davi seria rei. O texto diz, Samuel, quando foi escolher o rei segundo os irmãos, ficou iludido com Eliabe, com Samá, com Abinadab, que eram maiores, mais fortes. E de repente veio Davi, o magrelinho. E o Senhor disse, não olhe para a sua aparência. Versículo 7 do capítulo 16 de 1 Samuel. Nem para a sua altura, porque eu rejeitei, falando acerca dos outros filhos mais corpulentos de Jessé, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus já havia estabelecido isso, amados. Davi já havia passado pelo teste de fogo que foi com Golias e outros testes mais. Davi estava sendo provado o tempo todo para este momento. E agora chegou a hora. Chegou o momento. As 12 tribos se reúnem, abarcando Israel e Judá. Eu leio nesse texto um eco daquilo que está em 1 Samuel 13, 13 e 14, quando Samuel disse a Saul, você cometeu uma loucura, quando ele prestou sacrifício sem ser autorizado por isso, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel, mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem, preste atenção, segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Se em 1 Samuel 8, amados, o povo está pedindo um rei segundo as outras nações, e Danilo, Saul era o rei de acordo segundo as outras nações, de acordo com o padrão das outras nações. Davi era rei segundo o coração de Deus. Provavelmente Davi deveria ter os seus 17 anos. Havia passado muito tempo. E agora chegou a hora e a vez de Davi. É interessante isso, amados. Davi aguardou o tempo certo. Ele aponta então para a mesma obediência que a gente vai encontrar em Jesus, que no tempo certo também interveio. Nós precisamos, amados e amadas, entendermos isso. O reconhecimento das pessoas ao nosso redor, a nosso respeito, só deve ter peso se a gente tiver a convicção de que nós fomos levantados por Deus. Se houver dúvida no meu e no seu coração de que de fato é tempo da gente ocupar alguma posição de referência, de influência, nós devemos recuar. Existe um princípio no mundo espiritual chamado princípio da obediência e da submissão ao tempo de Deus. Deus não abre mão de agir na nossa vida no seu tempo, do seu jeito. Nós não podemos antecipar as coisas. Não. João é o evangelista que mais vai destacar isso. Vez por outra ele vai registrar a fala de Jesus. Ainda não é chegada a minha hora.
ainda não é chegada a minha hora. E aí lá, Tati, no capítulo 13, versículo 1 diz: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. O que se ensina para a gente? Que a gente tem que aprender a fazer as coisas de acordo com o plano de Deus. Olhe para mim. Com a vontade de Deus. É claro, amados, e só para destacar, João, ele usa essa expressão várias vezes, né? Mas me veio aqui em mente, quando, no capítulo 2, versículo 4, quando Maria fica preocupada com aquele casamento que faltou vinho, Jesus diz assim: por que a senhora está me dizendo isto? Ainda não é chegada a minha hora. Há uma hora. Há uma hora. O segundo ponto, amados, fala sobre Deus com Davi. E aí que vai, o Vitor, corrigindo aí, até o 16, né? Que eu vou incluir nesse Deus com Davi. Porque às vezes, amados, nós entendemos que Deus está com a gente, está abençoando, e a gente diz assim, a gente até descansa, né? A gente até relaxa. Não, Deus está comigo e agora eu vou encarar o mundo. Não, calma aí. Mas há alguns sinais poderosos nesse texto. Repare comigo. O rei Davi parte com seus homens para Jerusalém. Davi vai em busca de uma capital. Os jebuseus, amados, só vai aparecer relacionados a Jerusalém. Os jebuseus eram um povo dentre os cananeus. Eles viviam em Jerusalém desde Josué 15:63. Os benjamitas, em Juízes 1:21, não expulsaram os jebuseus. Davi, então, olhe para mim aqui. Não precisa seguir a série, nem assistir o filme na televisão, não. É só você ler o texto e mentalizar aqui comigo. Davi marcha sobre Jerusalém com as suas tropas. E o pessoal de lá, amados, os tais dos jebuseus, resolvem fazer uma piada infame, dizendo o seguinte: Davi, você não vai entrar aqui não, porque até os cegos e os coxos dentre nós vão impedi-lo de entrar. Eles confiavam em quem? Além de confiar nos seus deuses, eles confiavam na fortaleza. Eles confiavam na estrutura. Eles confiavam que aquela fortaleza de Sião jamais seria destruída. Até mesmo porque, eu não quero ficar entrando em detalhes, Jerusalém ficava no alto. As pessoas subiam até Jerusalém. Em estratégia, então, Davi resolve penetrar na cidade pelo canal ou um túnel subterrâneo. E ele faz então uma convocação para que o primeiro que conseguisse atacar os jebuseus seria comandante do seu exército. E eu dou um parabéns para quem adivinhar quem foi o cara que foi o primeiro a conquistar a cidade de Davi, a cidade de Jerusalém, em nome de Davi. Quem arrisca? Joabe. Porque Joabe, Anderson, ele era brabo, inconsequente. Mas fiel a Davi. Até então, né? Depois, mais tarde, não conta, mas vamos aqui. Davi conquista, então, a fortaleza de Sião, Heitor.
Passa a chamar a cidade de Davi. Ele vai estabelecer a sua residência ali. Quem conhece Bíblia, 1 Samuel 17, para onde foi levada a cabeça de Golias? Que Davi arrancou com a espada do próprio Golias. Para onde? Para Jerusalém. Tudo está fazendo sentido. Davi se torna príncipe dessa cidade-estado. E mais importante que qualquer outra coisa, versículo 10, Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Queridão, olhe para mim. Queridona, olhe para mim. A questão não é se você está com Deus. Eu estou com Deus. A questão é se o Senhor está com você. Nesse carnaval, o Senhor esteve com você? Está com Deus, não adianta. Eu assisti hoje, ou foi ontem, um documentário sobre os jovens que estão indo para os retiros, na Igreja Católica, os católicos, os evangélicos. Gente, estar com Deus. Na minha Bíblia está escrita, não sei se na sua, se Deus é por nós. Paulo vai dizer aos Romanos, quem será contra nós? Eu vou repetir. A pergunta não é se você está com Deus. A pergunta é se Deus está com você. É isso que impacta a vida da gente. A questão é séria. E aí o narrador, amados, eu não me pergunta por que ele vai colocar essa história de Irão nessa passagem. Para falar então que depois da conquista de Jerusalém, uma cidade que vai ser importante em toda a Bíblia, para quem gosta de curiosidade, Jerusalém aparece 660 vezes no Antigo Testamento e 141 vezes no Novo Testamento. É uma cidade que representa, sem sombra de dúvidas, o poder de Israel. A capital unida, que vai até o governo de Salomão. A Arca da Aliança estava lá no templo construído por Salomão. A destruição do templo de Jerusalém em 586 a.C. foi uma catástrofe, anunciada por profetas, inclusive, sendo um deles o nosso querido Abacuque. Jeremias também. E agora então, Deus permite, pelo menos o narrador coloca isso para a gente ter a certeza de que Deus permite também que Irão, o rei de Tiro, Tiro é uma cidade da Fenícia, é um reino, nesse tempo, extremamente bem sucedido, a ponto de rei de Tiro, Irão, enviar mensageiros, madeira de cedro, carpinteiros, pedreiros. A presença, amados, de Irão como aliado importante de Israel vai durar até o governo de Salomão. Só para você ter uma ideia, no período de Salomão, Salomão recebeu madeiras valiosas como cedro, cipreste, sândalo, trabalhadores especializados na construção do templo. Irão e Davi, posteriormente Salomão, cooperaram no comércio
em que foram importados ouro, prata, macacos, pavões, marfins e outros artigos raríssimos. Flávio Joséfo vai falar que Hirão e Salomão mantinham intensa correspondência sobre os mais diversos assuntos. Mas o mais importante está no versículo 12. Tem gente que gosta de reconhecimento dos homens, né? Eu disse para vocês, muito tempo atrás eu contei essa história de que alguém me disse o seguinte: se polícia me parar não tem problema não. Aí todo mundo falou, mas por quê? Aí ele mostrou o celular. Eu tenho contatos. É um besta, mas tem muitos deles por aí. Se Davi, amados, confiasse apenas nos contatos e nas alianças humanas, ele iria fraquejar. Por isso que o versículo 12 diz: então Davi reconheceu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e que tinha exaltado o seu reino por amor do seu povo de Israel. Olha, se o Senhor se você está percebendo que o Senhor está falando ao seu coração, mas a sua atenção está sendo desviada, distraída por tantas coisas nesse exato momento, entenda que você está sobre um ataque espiritual, justamente para que você não entenda esse ponto capital. Não adianta você ter reconhecimento de homens se você não tiver a confirmação sobre a sua vida que vem de Deus. Nem Jesus pôde ser bem-sucedido sem a aprovação do Pai. Quando ele sai do batismo, uma pomba simbolizando o Espírito Santo está sobre ele, e uma voz dos céus, do próprio Deus Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Não ouse fazer nada sem a confirmação do Senhor. Eu repito, chegou a hora de Davi, sim, yes. As tribos, os anciãos, o povo todo veio para ele, sim. O salmo que ele escreve é bonito. Ó, qual bom e qual suave é que os irmãos vivam em união, sim. Ele toma a cidade de Jerusalém, amados, com garra, com dedicação, com denodo. Ele invade, ele toma dos jebuseus, ele estabelece a sua capital. Sim, ele é bem-sucedido, ele tem estratégia, ele tem força, ele tem vigor, ele tem energia. Sim, mas isso não é o bastante. Ele tem reconhecimento internacional. Sim, o rei de Tiro, Hirão, estabelece uma aliança importante com ele, política, econômica. Sim, mas ele reconheceu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e que tinha exaltado o seu reino por amor do seu povo de Israel. Não dá, amados. Preste atenção, não dá. Cuidado com o sucesso. Cuidado com as conquistas. Cuidado com as vitórias. Por isso que eu creio que agora esse texto faz sentido, André Bernardo. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. Porque há aqui aquilo que eu chamo de alerta escondido. Para que mais mulheres? Quando eu falo mais filhos, talvez você olhe na lista e fale o seguinte: o que eu conheço aqui é Salomão, que foi rei. Sim, então houve necessidade.
Aí a providência divina, ainda mais se você conhece a história e sabe que Salomão foi filho de quem? De Betseba, que havia sido mulher de quem? De Urias. E você conhece toda essa história. Mas aí a providência de Deus, amados. Deus levantaria, a minha teologia explica isso. Deus levantaria outro sucessor que viesse de um casamento correto. Mas Deus, por providência, eu não sei o que Deus tem na mente, Ele sabe, Ele é perfeito, fez com que, a despeito dos erros de Davi ainda conseguisse experienciar algum tipo de graça. Salomão, em hebraico, significa paz, homem pacífico. Mas olhe para mim, meus irmãos, sobretudo os homens aqui. Essa enorme família de Davi, com várias mulheres e várias concubinas, o que ele registra no capítulo 3, o narrador fala o nome das mulheres. Aqui ele nem fala o nome das mulheres e concubinas. Eu deduzo o seguinte, não tem nem como dar nome. Isso, para quem conhece a história bíblica, sabe que se tornou um problema para Davi, principalmente depois do adultério com Betseba. É que nós vamos ver isso, Yara, ao longo do tempo. Mas depois Davi, pode ser dividida a vida dele espiritual com Deus, a partir desse tempo aqui, em duas fases. Antes e depois de Betseba. Porque, olhe para mim, depois do pecado com Betseba, Davi perdeu o senso, a sensibilidade espiritual. Davi foi da bancarrota. Por quê? Porque ele não precisava disso. É isso que me inquieta. Ele desobedeceu. Deuteronômio 17:17 diz: esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem deve acumular muita prata e muito ouro. Essas mulheres que a gente não sabe nem o nome, essas concubinas que a gente não sabe nem o nome, amados, serviram para que Davi tivesse um final de vida, como eu diria, quem conhece a história sabe, um final de vida. Um filho vai tentar tomar o trono, Absalão. Depois, mais tarde, um outro filho vai tomar o trono, Adonias. Davi morre envergonhado, amados. Não faz uma boa sucessão, não faz uma boa transição. Davi vai escrever vários salmos de lamentos, em que ele vai confessar o seu pecado. Por exemplo, o Salmo 51, o Salmo 32, e tantos outros salmos. Eu não vou conseguir comunicar isso para vocês, homens que estão aqui. Deus lhe fez para uma mulher. Seja fiel à sua mulher, mas não apenas aquela fidelidade básica, mas uma fidelidade mental, emocional e, sobretudo, uma fidelidade visual. Nenhuma mulher pode chamar mais a sua atenção do que a sua esposa. Davi perdeu por conta disso. O amor das mulheres roubou de Davi a bênção de desfrutar do amor exclusivo de Deus para com a vida dele durante muitos momentos da sua vida. É um alerta para nós, homens. Um alerta incrível. O que Davi teve? O que Davi teve? Ele fez dos seus casamentos formas de acordos políticos. Ele fez igual os ímpios, os pagãos. Ele não seguiu o padrão de Deus.
E olhe para mim. E isso lhe custou muito. Muito. É interessante, né, gente? O maior inimigo de Davi não era um gigante chamado Golias. O maior inimigo de Davi não foi nenhum filisteu, moabita, amonita, diabolita, ninguém. O maior inimigo de Davi foi o seu coração cheio de luxúria pelo sexo oposto. Ele não aguentava ver mulher. Ele não aguentava ver mulher. Para Betseba ele falou isso: traga para mim. Alguém ainda avisou, é a mulher de Urias. Ele nem ouviu. Traz para mim. E você sabe a história, que eu não vou relembrar você. E essas mulheres todas que estão aqui, sem nome. O narrador não coloca nem o nome delas, só coloca o nome dos filhos. É um alerta. Cuidado. Não coloque o seu coração nas mulheres. Deus lhe deu uma esposa. Seja fiel a ela. Só tenha olhos para ela. É tão sério que a gente poderia ficar até aqui e encerrar, né? Mas eu vou as duas últimas aplicações para a gente ir embora. Primeiro, cuidado com a pressa. Cuidado com a pressa, tá? A providência de Deus é cuidadosamente mediada pela sua soberania, sábia e amorosa. Como eu já disse, não espere, não faça as coisas do seu jeito. Espere o tempo de Deus. Não conte com as suas estratégias. Mesmo que você tenha dúvidas de que talvez aquilo que Deus mostrou para você está demorando, aguarde o tempo de Deus, meu queridão e minha queridona. O Jerry Bridges vai dizer, Débora deve ter citado isso hoje aqui, quase sempre lutaremos com dúvidas acerca do amor de Deus durante os momentos de adversidade. Se nunca tivéssemos que lutar, nossa fé não cresceria. Porém, devemos nos empenhar nas lutas com nossas dúvidas, não podemos deixar que elas nos vençam. É possível que nos sintamos como Davi, em meio a situações aparentemente intoleráveis, a ponto de certo salmo ele dizer, Salmo 13, né? Até quando, Senhor? Te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Mas ao final do salmo ele vai dizer, quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Aleluia. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. E a última aplicação, Deus está com você o tempo todo. E a pergunta que não quer calar, você vai ignorar alguns alertas escondidos na sua história? E aí eu quero terminar, porque eu quero voltar a esse ponto. Deus me trouxe aqui para falar isso com você em específico. Porque, amados, Jesus nos ensina a orarmos o seguinte, Senhor, na oração do Pai Nosso, livra-nos da tentação. Nós somos tentados, sim. Mas a gente precisa entender que o pecado grave não é uma coisa, que acontece, um ato súbito. É a culminação de um processo pecaminoso.
Segundo Samuel 3, Davi vai colecionando fortuna e mulheres. Eu aprendo com Charles Swindoll assim. Davi já estava começando a fazer fortuna, colecionar esposas. Mas aí vem algumas perguntas. Aí os irmãos devem estar assim, pastor, mas a aplicação é só para a gente? É. As perguntas que a gente faz é o seguinte, quando que chegou a hora de parar? Tem hora que a gente fala, meu Deus, quando é a hora de parar? Quando que Davi iria ver que ele já tinha um harém cheio de mulheres e concubinas? Por que ele não estava satisfeito? Por que ele tinha cobiça de ter mais? Não adianta. A culminação de todo esse processo de pecado no coração, no Salmo 32, foi quando ele escreveu: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele que o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Queridão, olha para mim, queridão. Falando para você. O grande desafio da vida de um homem é reconhecer que ele está no fundo do poço. Mas ele pode olhar para cima e crer que há um Deus de mãos estendidas para tirá-lo de lá. Você não precisa ficar no fundo do poço. Você não precisa ter o fim de Davi, com a alma doída. Ele foi salvo? Sim. Ele era um homem segundo o coração de Deus? Sim. Ele tinha humildade para reconhecer os seus erros? Sim. Ele tinha seu coração quebrantado? Sim. Mas ele pagou um preço altíssimo que você não precisa pagar. E aqui, para terminar, eu amplio a aplicação também para as irmãs. Para dizer o seguinte, minhas irmãs. Apoiem seus maridos, encorajando-os a confessarem diante do Senhor as suas fraquezas. E como casal, lutem juntos contra o pecado. Nenhum de nós, amados aqui, comedor de arroz e feijão, estamos imunes do pecado. De qualquer tipo de pecado. Estou focando na questão das mulheres, da luxúria, da prostituição, da pornografia, mas de nenhum pecado. Só que, infelizmente, muitos de nós, enquanto crentes, preferimos viver nossa vida avestruzcamente. A gente gosta de esconder a cabeça no buraco e dizer, não, isso vai passar. Vai passar nada. O único modo do pecado sair da sua vida é pela boca. Você precisa confessar. 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deixar na última tela, Vitor. É essa a verdade. Deus age em favor dos seus filhos e filhas ao seu tempo e ao seu modo. E por conta disso a gente tem a certeza, queridão e queridona, de que as coisas em Deus você vai ter a oportunidade de crescer. Não deu para falar nos avisos, aprove a Deus que seja agora no final da mensagem. A nossa igreja é notabilizada, é reconhecida por termos discipulados seríssimos para homens e mulheres.
As irmãs têm a oportunidade esse semestre de fazer discipulados seríssimos, o poder das palavras, design divino, intercedendo pela sua vida, pelo seu marido, enfim, aproveitem isso, minhas irmãs. E atenção, homens, como é difícil falar isso com os homens. Nós trouxemos o discipulado, cada homem um guerreiro, 4 livros. O último livro fala sobre pornografia, que é o assunto, amados, do momento. Nós estamos preparando as bases para que cada homem de nossa igreja se liberte desse pecado. Livro 1 tem inscrições abertas. Livro 2 tem inscrições abertas. Livro 3 tem inscrições abertas. Você não precisa sofrer sozinho, você não precisa estar calado. Nesta noite nós começamos com gratidão e nós vamos terminar com confissão de pecados. Porque eu creio, amados, que a despeito da unção, de conquista e de reconhecimento de Davi, o Senhor permitiu que esta passagem final fosse de alerta. E domingo que vem, querendo Deus e Jesus não voltando, tem mais conquistas. Davi derrota os filisteus, leva a arca da aliança de volta para Jerusalém. Mas Deus deixou aqui um recado para Davi e para nós. Eu quero terminar com muita franqueza com você. Eu citei o tema da oração no retiro. Gente, nós precisamos reconhecer que o pecado é real. Eu quero terminar citando uma parte da oração puritana, ainda peco. Ouça com atenção. Tenho visto a pureza e beleza da tua lei perfeita. A felicidade daqueles em cujos corações ela reina. A tranquila dignidade no proceder a que ela convida. Embora eu a diariamente viole, falando acerca da lei, e despreze os preceitos desta lei, teu amoroso Espírito me revigora internamente. Me traz os alertas, olha só que interessante, da Escritura. Clama alarmantes providências, persuade por murmúrios secretos. Embora eu escolha invenções e caminhos para o meu próprio dano, impiamente ressentido, aflito, e o provoque a me abandonar. Lamento e me entristeço por todos esses pecados. E por eles suplico perdão. Trabalhe em mim por profundo e permanente arrependimento. E para terminar, dá-me a plenitude da aflição piedosa que treme e teme, a qual, embora sempre confie e ame, é sempre poderosa e sempre firme. Abaixa sua cabeça com uma oração sincera diante de Deus. Sincera. Ignore a pessoa que está do seu lado. Permita que agora o seu coração esteja aliançado com o Senhor. Você que tem tido tantas conquistas. Você que tem recebido tantas coisas do Senhor. Você que, como Davi, tem tido reconhecimento de tanta gente ao seu redor. Fulano de tal é gente boa. Fulano de tal tem potencial. Nessa noite o Senhor quer dizer que Ele é quem mais importa na sua vida. E se você tiver que perder tudo que você conquistou até agora, tudo, eu estou dizendo tudo.
tudo, tá? Para não se afastar do Senhor, hoje você vai abrir mão. Hoje. Em relação a qualquer pecado mental, você vai resetar o seu celular, você vai liberar a senha para sua esposa, você vai pedir ajuda, você vai participar de um discipulado para homens na igreja. Pornografia não é doença. Pornografia é pecado. É falta do caráter de Cristo na vida de um homem. Deus quer nesta noite que homens e mulheres saiam daqui comprometidos e comprometidas a buscar o favor do Senhor e não dos homens, para seguirem na vida. Porque de nada vale ter o seu nome incensado pelos homens e desconhecido nos céus. Pecado se confessa e deixa, para que haja cura. Deus, nessa noite estivemos aqui refletindo sobre essa ascensão de Davi ao trono, mas aprova ao Senhor que o texto, que o narrador, o escritor divino, humano divino, colocasse esse alerta embutido aqui, que deu para nós esse conselho. De que a gente precisa parar para vigiar, para sondar o nosso coração, para ver se de fato, no fundo, ou não precisa ser tão no fundo assim, orgulho. Por que tem gente que não faz discipulado na igreja? Por orgulho. Por que tem gente que não confessa o pecado à sua esposa? Por orgulho. Por que a esposa que não confessa o pecado ao esposo? Por orgulho. Por que tem jovens que não confessam os seus pecados aos pais? Por orgulho. Por que falta temor na terra? A começar do povo de Deus. Por orgulho. E nós estamos aqui para, com humildade, reconhecer que a gente não quer seguir essa trilha de Davi. Davi aprendeu, se quebrantou, mas é estímulo para que nós estivéssemos seguindo o filho de Davi, que é Jesus. Que nos ensina, dentre tantas lições importantes, nos ensina a tomar sobre Ele o nosso fardo, o nosso jugo, e sobre nós recebemos de volta o seu jugo que é suave e o seu fardo que é leve. Para que a gente encontre descanso para as nossas almas. Levante-se, meu queridão, minha queridona, você que quer descanso. Descanso para o seu coração.
Descanso para a sua alma. A gente vai poder cantar uma canção de oração. Descanso. No seu lugar, declara os seus pecados com a boca. Todos eles. Não ouse sair daqui neste lugar da mesma forma que você entrou. Não. Saia mais leve. Saia perdoado. Saia. Eu já citei esse texto aqui em outra mensagem recente. Recente eu citei. 1 João 2, 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, me lava, Senhor. Quebranta o meu coração, Senhor. E vá comigo. Você vai viajar essa semana, vai trabalhar muito. Diga: Deus, vá comigo. Você vai estar em exames, em provas diversas. O seu coração, diga: Deus, vai comigo. Ah, gente, olha, respira fundo agora. Saia daqui perdoado. Maria, saia perdoada, Maria, para encarar os estudos. Minha alma estava, mas por sua graça refeito. Diga, gente, me perdoa, Senhor. Fui exaltado. Tira do meu coração incredulidade, a maledicência dos meus lábios, a impureza do meu coração. Livre graça, doce. Tira os meus medos, Senhor. A minha incredulidade, Samuel. As minhas distrações. Posso ver a minha desatenção para com as coisas espirituais. Você lembra de tudo, menos de Deus. Diga: eu posso ver seus olhos dia. Você tem um advogado, Jesus Cristo, o justo. Diga: sua vida Ele entregou. Não tem como não começar bem essa semana com seu coração tranquilo. Vamos lá? E com fraquezas o teu tesouro em mim está. Seja sincero nisso. Serei teu vaso pra o mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Oh, oh, oh.
Bem forte, igreja. Agora eu posso ver. Eu posso ver teus olhos de amor. Para que eu possa viver Sua vida Ele entregou. Pode se assentar, queridão. Faça uma oração silenciosa. Aguarde eu chegar à porta. Vou convidar até o Mateus também para estar comigo, Mateus Alves, para ele já receber também o abraço da igreja, o calor da igreja. E saia deste lugar. Eu vou repetir de novo. Com a sua alma lavada, com o seu coração purificado, para encarar o que você tiver que encarar, de lutas. Não esqueça de orar pelo seu Vanderlei. Recebeu a Jesus, confessou no retiro de carnaval. Eu tive a notícia que ele teve vontade de beber essa semana, mas não bebeu. Vamos continuar orando. A salvação precisa chegar àquele coração. A salvação que já chegou à nossa casa.